O campeonato mais louco da história da Fórmula 1. Qual você acha que foi? A resposta, claro, é subjetiva, mas se há um campeonato mundial que definitivamente marcou a história da Fórmula 1, é definitivamente o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1997. E essa também foi provavelmente a temporada em que Michael Schumacher cometeu seu maior erro de todos os tempos. E você quer saber por que aquele campeonato foi provavelmente o mais louco da história da Fórmula 1? Bem, você está prestes a descobrir. Vamos começar. 17 fins de semana de corrida em que 12 equipes estão prontas para lutar. Sim, e eu digo 12 porque naquele ano duas novas equipes entraram em cena. A Stewart Grand Prix, fundada por Jack Stewart e seu filho Paul Stewart, baseada em Milton Keynes. Mas espere, Milton Keynes não é exatamente a mesma sede da Red Bull, e isso não é coincidência, porque na verdade essa equipe virou a Jaguar Racing em 2000 e depois em 2005, virou a equipe Red Bull Racing, que hoje em dia todos conhecemos. Do outro lado, era a Lola, que deveria estrear em 1998, mas a Mastercard, o principal patrocinador, pressionou a equipe, e eles entraram na Fórmula 1 um ano antes, o que foi uma péssima ideia. Aliás, o fato de este campeonato ser um ano espetacular foi logo a partir da apresentação dos carros, porque no dia 13 de fevereiro, no Alexander Palace, em Londres, o McLaren MP412 foi presenteado com um show incrível. Só para fazer você entender, no palco, na apresentação do carro, no palco estava Jamiroquai e as Spice Girls, talvez a banda mais famosa daqueles anos, em uma explosão de música que destacou os carros McLaren Silver Arrows. Mas, a propósito, por que estávamos falando sobre a Red Bull Spice Girls? Você sabia que a esposa do chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, é Geri, uma das Spice Girls? Sim, exatamente, aquela linda mulher ruiva que você vê no caminho para sobreviver. Isso mesmo, vivemos em um mundo pequeno. Não, vivemos realmente em um mundo pequeno. De volta para nós, você se lembra das corridas da Lola que mencionei anteriormente? Bem, podemos dizer que a temporada de corridas deles foi um pouco difícil. Ou talvez eu deva dizer que não houve temporada de corridas, porque aquele carro foi tão mal feito e tão lento que na qualificação da primeira corrida ficou 11,7 segundos abaixo da pole position e provavelmente foi mais lento que um carro de Fórmula 2, bem abaixo de 107% do melhor tempo de volta, e por isso foi excluído da corrida de abertura. E tem mais. Considerando os maus resultados, a Mastercard decidiu se aposentar do patrocínio, e assim a equipe de corrida encerrou a temporada de Fórmula 1 após apenas uma corrida. E é apenas a primeira corrida. Então, o campeonato apenas começou na Austrália. David Coulthard na McLaren vence, à frente de Michael Schumacher na Ferrari, com Jacques Villeneuve que desistiu na primeira volta da corrida após um contato com o companheiro de equipe de Ed Irvine, Schumacher. Já no teste de pré-temporada, ficou claro que a Williams, com Villeneuve, era a carta para vencer. Bem, para os mais velhos assistindo a este vídeo, não é novidade, mas para os mais jovens que não viveram esses anos e que não sabem muito sobre a história da Fórmula 1, a Williams tem sido uma das equipes mais rápidas da Fórmula 1 há anos. Fundada em 1977, ganhou 7 campeonatos mundiais de pilotos e 9 campeonatos mundiais de construtores. Em 1997, eles foram super rápidos. De fato, na corrida seguinte, no Brasil, Jacques Villeneuve venceu, enquanto as Ferraris, no início da temporada, lutavam muito, com Ed Irvine ainda tendo duas dificuldades que continuaram mesmo na terceira corrida, com a desistência de Michael Schumacher e mais uma vitória para Villeneuve, que começava a ganhar mais vantagem na classificação. Neste momento, já está claro quem vai ganhar os 4 campeonatos mundiais de Fórmula 1, a Williams com Jacques Villeneuve. Eles eram muito rápidos. Mas no início do vídeo, eu disse a vocês que isso era uma loucura pelo campeonato. Então, a partir do San Marino Grand Prix, em Imola, as coisas começaram a mudar, com a desistência de Villeneuve após dominar a corrida e Schumacher chegando em segundo e começando a recuperar pontos. Em Mônaco, então, a chuva traiu a Williams, que escolheu os pneus secos em vez dos molhados, e Villeneuve acabou no muro. Enquanto Michael Schumacher dominava a corrida e depois levava a liderança dos campeonatos nas corridas seguintes, Williams e Ferrari continuaram lutando, e naquele ponto ficou claro que o campeonato tinha que ser decidido entre Villeneuve na Williams e Michael Schumacher na Ferrari. A batalha continua, com performances alternadas. Em algumas corridas, Schumacher vence, em outras, Villeneuve. Desastres acontecem em algumas delas, como em Nürburgring, onde Ralf Schumacher desencadeia um incidente que bate Michael Schumacher e deixa Villeneuve vencer.
Até a 16ª e penúltima corrida da temporada, no Japão, Villeneuve está liderando a classificação e pode ganhar o campeonato com uma corrida de antecedência. Porém, durante os treinos, ele ultrapassa um carro sob as bandeiras amarelas e depois disso, você pode dizer, ok, ele recebeu uma multa de repreensão. Sim, mas como ele fez isso antes de receber uma penalidade muito maior, a FIA deixou-o correr. Mas então, depois da corrida, ele foi desclassificado. Você pode imaginar, que inacreditável para a Fórmula 1 de hoje. Foi um golpe super duro, com Michael Schumacher de volta à liderança da classificação por apenas um ponto. E assim chegamos a Jerez de la Frontera, na última corrida. Clima quente em que cresce a tensão no paddock para um final de temporada que fará a história da Fórmula 1. De fato, já no sábado, algo mágico acontece, e quanto mais penso nisso, mais sinto arrepios, porque é algo que provavelmente nunca mais se repetirá na história da Fórmula 1. Os motores ligam, o som dos motores V10 acende a multidão, que está pronta para curtir o show. Por que eles não podem trazer de volta esses motores? A sessão de qualificação do sábado começa. A Williams parece voar, Schumacher também inicia a Ferrari. Desta vez, colocou um carro formidável na pista, e ele está à frente por 0,372 segundos em comparação com o último setor, mas no último quarto, ele ficou sob direção. Ele luta e cruza a linha de chegada, exatamente o mesmo tempo de volta de Jacques Villeneuve. Você pode imaginar que os dois contendores marcaram o mesmo tempo de volta na qualificação, mas Michael Schumacher se classificou em segundo. E se você acha que acabou, porque naquele momento, ele tinha Heinz Harald Frentzen do outro Williams. 3 pilotos com o mesmo tempo de volta. Isso nunca aconteceu na história da Fórmula 1, e eu não posso acreditar que isso vai acontecer novamente no futuro. Isso é algo tão louco que muitas pessoas no ano seguinte especularam que havia um problema com o transponder, e esses tempos não eram reais. Nunca saberemos a verdade. Mas se considerarmos também que o piloto do MP412 terminou apenas 0,056 segundos atrás deles, o que foi provavelmente as duas primeiras filas mais próximas da história da Fórmula 1. Então, é hora de domingo, a corrida começa com Michael Schumacher que tem olhos diferentes do normal. Ele está em sua bolha. Ele sabe que terá suas chances e não quer desperdiçá-las. Na verdade, já na curva 1, ele assume a liderança, aproveitando a má tração de Villeneuve na largada. O vermelho está firme na liderança, mesmo depois dos pit stops, embora o piloto canadense esteja furioso e continue comendo dezenas de segundos na Ferrari. Faltando 22 voltas para o final, a Williams está muito perto da Ferrari. Villeneuve tenta o ataque na curva seca, mas Schumacher fecha a linha e atinge o carro de Villeneuve em um dos incidentes mais icônicos da história da Fórmula 1. E Michael Schumacher é eliminado na brita, com uma suspensão quebrada, enquanto Jacques Villeneuve, com alguns danos, continua a corrida, cruza a linha e leva o título mundial ao terminar a corrida em P3. Jacques Villeneuve é o campeão do mundo de Fórmula 1. Conquistou o seu primeiro e único título mundial e o último da história da Williams. Mas isso é apenas o começo, porque as horas após a corrida são realmente atentas. As equipes britânicas acusam a Ferrari de ter utilizado os pilotos de laboratório das equipes clientes para desacelerar Villeneuve. Jornalistas de todo o mundo atacam Michael Schumacher. Michael é antidesportivo. Michael não sabe como perder. Michael não é um piloto injusto. Depois de ter tido sucesso 3 anos antes, desta vez também ele tentou ter sucesso colidindo com seu oponente. Muitas pessoas se perguntaram se Michael Schumacher era realmente o homem certo para trazer o título de volta para Maranello. 2 semanas depois daquele incidente, a FIA desclassificou Michael Schumacher de toda a temporada de 1997, apenas por um incidente. Desclassificado da temporada. Você pode imaginar? O mundo inteiro está se perguntando o que se passa na cabeça daquele bicampeão mundial. Por que ele fez tal manobra? Também houve algumas pessoas que, depois de muitos anos, afirmaram que a Ferrari alemã estava destinada a se aposentar devido a um problema técnico, e também afirmam que sabiam disso. Porém, esses foram os meses mais difíceis de Michael Schumacher na Ferrari. Seria necessários mais 2 anos para a redenção, que veio em 2000. Mas isso é outra história, que talvez eu conte em outro vídeo. Mas depois de todas essas loucuras, a temporada de 1997 não acabou lá. Porque no final do campeonato, para todos os fãs de estatísticas, também houve uma surpresa maluca. Os 2 pretendentes ao título, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve, nunca compartilharam o pódio durante toda a temporada. O que você quer dizer com os 2 candidatos ao título que quase empataram na última corrida nunca subiram ao pódio juntos em 17 corridas da temporada? Como isso é possível?
Bem, em 1997, as coisas eram muito diferentes das corridas de hoje em dia. Devido à confiabilidade ou problemas mecânicos dos carros, eram muito mais frequentes do que hoje em dia. As desistências em 17 corridas por piloto, por exemplo, Villeneuve se regirou 6 vezes, mas ainda assim ganhou o título. Rubens Barrichello se retirou 14 vezes em 17 corridas. E, no entanto, marcou um ponto nas 3 corridas em que terminou. A louca Fórmula 1 dos anos 90. De qualquer maneira, deixando isso um pouco de lado, as estatísticas. Os 2 candidatos ao título nunca pisaram no mesmo pódio naquela temporada. Corridas simplesmente loucas, com mais de 2 carros competitivos e, portanto, mais equipes capazes de vencer corridas. Algo um pouco como o MotoGP de hoje em dia, o Campeonato Mundial de 1987 foi capaz de fornecer histórias, anedotas e eventos que permanecerão para sempre gravados na história do automobilismo. Isso porque talvez a temporada de 1997 tenha sido o jogo de Fórmula 1 mais louco de todos os tempos. E qual você acha que foi a temporada mais louca de todas? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo.